Bom, nossa aula é sobre escala cartográfica e escala geográfica, tá bom? O objetivo é compreender o uso, a interpretação e aplicação desses dois tipos de escala nas análises espaciais. Bom, começando, o que é uma escala geográfica, gente? A escala geográfica ela é diferente da escala cartográfica. Elas são elementos afins, porém diferentes, tá? A escala cartográfica, que a gente vai ver mais à frente, em todos os outros slides, ela aponta uma relação matemática entre o tamanho do lugar e o tamanho de uma folha de papel. A escala geográfica, não. Tá? A escala geográfica ela é uma escala de abrangência de um fenômeno. Tá? Essa abrangência pode ser pequena, como pode ser grande. Tá? Por exemplo, a escala de abrangência da Rede Globo no país, ela é muito maior do que as outras emissoras, que o SBT, que a Record, que a Bandeirantes, que a Rede TV, porque a TV Globo tem retransmissoras em todos os estados do Brasil, em mais de uma cidade. Então, ela tem uma infraestrutura maior e uma escala de abrangência maior do que as outras emissoras. Então, ela consegue cotas de propagandas maiores para produtos de abrangência nacional, porque ela atinge cidades e estados que outras emissoras não atingem ou atingem menos, tá? Outro exemplo clubes de futebol. Flamengo e Corinthians são as duas maiores torcidas do Brasil. Então, na hora da negociação de cotas de TV, para transmissão dos jogos, ou em TV aberta, ou em pay-per-view, normalmente eles conseguem uma fatia maior do bolo do que os adversários. Que, embora alguns tenham torcidas grandes também, mas o mercado do merchandising, da propaganda, ele busca colocar os seus produtos no evento onde mais pessoas estejam atingindo, estejam vendo. Então, é claro que tem muito mais gente vendo um jogo do Flamengo do que um jogo da Chapecoense. Tem clubes como o Olaria, o Bom Sucesso, clubes da segunda divisão do Rio e de outros estados, que a marca da propaganda não aparece na televisão. Então, isso é uma questão de escala geográfica, né? Clubes da Alemanha, da França, da Itália, principalmente da Inglaterra, hoje, Espanha, a escala geográfica de abrangência deles transcende as fronteiras, tá? Atinge o mundo todo. Então, muita gente consome produtos do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea, do Liverpool, do Manchester, do Bayern, porque são marcas globais que atingem uma escala geográfica global. Então, é um fenômeno cultural de comercialização, tá? Então, uma escala geográfica pequena tem um fenômeno numa área de abrangência pequena. Uma escala geográfica grande tem uma análise de um fenômeno muito mais espacializado, muito mais espalhado dentro de uma cidade, de um estado, de um país ou pelo planeta, tá bom? Então, isso é a escala geográfica de análise. Alguma pergunta ou posso continuar? Pode continuar. Beleza. Vamos falar agora da escala cartográfica. A escala cartográfica ela é uma relação matemática, tá? E ela, primeiro, ela vai servir para mostrar quantas vezes um mapa foi reduzido para caber nessa folha de papel. E depois, eu tendo noção da escala desse mapa, eu calculo a distância entre dois pontos dentro desse mapa. Eu separei aqui uma charge mostrando que essa charge era uma questão de vestibular, do início dos anos 2000. Você nota que na última charge, não, quadrinho, né? No último quadrinho da direita, o computador, ainda aquele computador com tela de tubo de imagem, mas ela está mostrando um zoom. Começa no planeta, vai aparecendo a cidade, o bairro, o prédio, até chegar na casa da personagem, que é chamada Cleo.
Então, a gente está ampliando a imagem, a gente está dando um zoom. Então, eu estou aumentando, eu estou reduzindo o espaço que eu estou analisando, o início era a Terra, até chegar à rua da Cleo, até chegar ao prédio da Cleo. Tá? Então, isso é uma relação matemática. Tá? Eu estou dando um zoom nessa imagem. As escalas, ou melhor, a escala, ela pode ser expressa de duas formas. Primeiro, na forma numérica, na segunda, na forma gráfica. A gente vai ver aqui agora o que é a escala numérica, tá bom? A escala numérica ela é dada por uma fração. Esses dois pontos aí significa dividido, tá? 1 centímetro no mapa dividido por 20 milhões de centímetros. Ou, eu vou ler de outra forma, 1 centímetro no mapa equivale a 20 milhões de centímetros. Ou simplesmente 1 para 20 milhões. Não entendi, Márcio. Significa dizer que, deixa eu pegar aqui a canetinha. Significa dizer que, vamos usar aqui o verde, 1 centímetro dentro do meu mapa equivale, é igual a 20 milhões de centímetros no terreno real. É assim que eu leio essa escala, tá? Só que 20 milhões de centímetros, o da minha casa até o Cefete, são mais ou menos 60 milhões de centímetros. Da minha casa até o centro, são mais ou menos 90 milhões de centímetros. É estranho isso, né? Trabalhar com um número tão grande. Então, quando a gente está trabalhando com distâncias e não com distâncias maiores, e não com uma planta de uma residência, né, ou com a planta de quem projeta móveis, por exemplo, ou até a planta de uma casa com a fiação elétrica, a gente não vai trabalhar com 1 centímetro nem com metro, a gente vai trabalhar com quilômetro, tá? Então, para compreender melhor os mapas, eu vou transformar esse 20 milhões de centímetros para quilômetro, tá? Então, nesse caso aí, 1 centímetro no mapa equivale a 200 quilômetros no terreno real, tá? E como é que eu faço essa transformação, Márcio? Bom, eu vou te dizer que você, para transformar de centímetro para quilômetro, você divide por 100 mil. Para transformar de quilômetro para centímetro, você multiplica por 100 mil. Não entendi. Bom, então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui as unidades de medida: o quilômetro, tá? O hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro e o centímetro. E eu quero passar de quilômetro para centímetro. Tá? Como é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, passei aqui, apareceu a setinha. De quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Boto um zero a mais. Passei de hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10. Boto um segundo zero. Passei de decâmetro para metro, multiplico por 10. Boto um terceiro zero. Passei de metro para decímetro, multipliquei por 10, boto um 4 zero. E passei de decímetro para centímetro, multipliquei por 10, coloco um 5 zero, o quinto zero. E aí eu vou ter a minha transformação, tá? Se eu voltar aqui, deixa eu terminar o de baixo, depois eu retorno. Para fazer, assim, 1 quilômetro igual a 100 mil centímetros. Para fazer o contrário, eu quero passar do centímetro aqui para o quilômetro. Se para passar de quilômetro para centímetro eu estou multiplicando, para fazer o inverso eu vou dividir, tá? Então, passei de centímetro para decímetro, dividir por 10. Aí eu botei aqui 1 para 100 mil, tá? A escala de 100 mil. Ao dividir por 10, eu corto um zero. Passei de decímetro para metro, dividir por 10, corto um segundo zero. Passei de metro para decâmetro, dividir por 10, corto um terceiro zero. Passei de decâmetro para hectômetro, corto um quarto zero, dividindo por 10. Até chegar de hectômetro para quilômetro, cortando o quinto zero ao dividir por 10. Ou seja, o que vai acontecer aí? 100 mil centímetros
igual a 1 quilômetro. Se eu pegar aqui o exemplo anterior, do slide anterior, aquela escala que eu dei aqui de 1 para 20 milhões, eu vou fazer a mesma coisa, ó. De centímetro para decímetro, cortei um zero. De decímetro para metro, eu cortei o segundo zero. De metro para decâmetro, eu cortei um terceiro zero. De decâmetro para hectômetro, eu cortei um quarto zero. De hectômetro para quilômetro, eu cortei um 5 zero. Sobrou aqui o 200 mil. Ou seja, como é que eu leio isso? 1 centímetro igual a 200 quilômetros. Tem diferença, Márcio? Não, mesma coisa, eu só mudei a minha unidade para trabalhar com um número menor, tá? Então, vamos ver aqui a aplicabilidade disso. Ah, não, escala gráfica, antes da aplicabilidade. A escala gráfica, como vocês estão vendo, ela é uma régua, ou seja, ela é um gráfico, tá? Cada centímetro nessa régua, 1, 2, 3, 4, né? Aqui na parte de cima, olha só, centímetros no mapa. Vai ter uma equivalência em quilômetros. Então, 1 centímetro, por exemplo, aqui é igual a 200 quilômetros. Porque toda essa parte de baixo aqui, o 200, o 400, o 600, o 800, estão equivalendo a medida no terreno real. Um é medida no mapa, outro é medida no terreno. Então, gente, se eu sei que 1 centímetro, olha aí, apareceu o círculo, é igual a 200 quilômetros, é óbvio que 2 centímetros, 200 vezes 2, igual a 400 quilômetros. 3 centímetros, 200 vezes 3, igual a 600 quilômetros. 4 centímetros, 200 vezes 4, igual a 400 quilômetros. E assim sucessivamente, tá? Equivalente à escala numérica de 1 para 20 milhões. Tá? Então, esse 1 para 200 aqui, 1 centímetro para 200 quilômetros, isso aqui é igual a isso aqui, 1 para 20 milhões. Eu cortei 1, ó, cortei 2, cortei 3, cortei 4, cortei 5. Sobrou 200. Tá? 1 para 200 milhões. Perdão, 1 para 1 centímetro equivale a 20 milhões de centímetros, ou 1 centímetro equivale a 200 quilômetros. O cortezinho que eu dei ali em cima, eu botei aqui na animação. Tá? Agora, olha só. Prestem bem atenção. A gente vai retomar esse tema no final, mas só para a gente visualizar a questão da ampliação de escala. Repara que esses 4 mapas aqui, eles são do mesmo lugar. Estão mostrando a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Tá? Só que eles mostram a cidade de Atlanta num tamanho diferente. No primeiro mapa, eu vejo todos os Estados Unidos. No segundo mapa, eu vejo só o sul dos Estados Unidos. No terceiro mapa, eu vejo o estado a cidade de Atlanta, tá? E os estados que estão ao redor dela. E no quarto mapa, eu vejo algumas localidades dentro da cidade de Atlanta. Tá? Então, o que está acontecendo aí? Eu estou aumentando a minha escala. Repara só, no primeiro mapa apareceu a linha vermelha, 1 centímetro igual a 940 quilômetros. Se eu colocar mais 5 zeros aqui, ó, no 940, vou ver se eu consigo fazer aqui, 940 quilômetros, vou transformar para centímetro. Eu ando 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, vai dar 94 milhões de centímetros. É o que está aqui, ó. 1 para 94 milhões. Significa dizer que esse mapa foi reduzido 94 milhões de vezes para caber nesse papel. Small scale, ou seja, essa escala ela é pequena. Pô, Márcio, mas eu estou vendo todos os Estados Unidos. Pois é, eu não consigo ver as ruas de Atlanta. Eu estou vendo um local amplo, ele não está detalhado. O que não é detalhado tem escala pequena. Aí no segundo mapa, 1 centímetro igual a 370 quilômetros. O que vai equivaler a 1 para 37 milhões de centímetros. Porque esse mapa foi reduzido 37 milhões de vezes. Foi menos reduzido que o primeiro. O primeiro foi reduzido 94 milhões de vezes.
Então, esse segundo mapa ele já tem uma escala maior, porque ele foi menos reduzido. O terceiro mapa, ó, teve um zoom, né, do primeiro para o segundo. O terceiro mapa é reduzido 16 milhões de vezes. 1 centímetro nele é igual a 160 quilômetros. Eu dei o zoom outra vez. Né? No quarto mapa, 1 centímetro é igual apenas a 13 quilômetros. Eu dei um zoom bem maior nesse mapa. Tá? Ele só foi reduzido 1.300.000 vezes. Então, eu estou mostrando aqui uma relação entre as escalas desse mapa. O primeiro, que mostra todos os Estados Unidos, tem a escala pequena. E o segundo, que mostra a Atlanta e cidades vizinhas, né, ele tem uma escala grande, tá certo? E o interessante aqui é só para a gente frisar, lembrar que a escala é uma fração. Então, 1 dividido por 94 milhões, ele é menor que 1 dividido por 1.300.000. Tá? É uma outra justificativa para essa escala, para a última escala ser grande e para a primeira ser pequena, tá bom? E é lógico, é mais fácil me lembrar que ela é grande porque ela está me mostrando mais detalhes da superfície. Bom, eu tinha que ter apagado isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo descartar. Todos me ouvindo? Sim. Beleza, então vamos lá. Cálculo de distância real. A principal coisa que a gente vai fazer com a escala, a principal função, tá, é eu calcular a distância entre dois lugares. Porque eu vou calcular quanto eu vou usar de combustível no meu caminhão, quanto eu vou usar de combustível no meu Uber, no meu carro, no meu ônibus, tá, no meu navio, no meu trem, enfim. Então apareceu um mapa aqui, esse mapa é da Itália, tem uma linha verde aí nesse mapa separando as cidades A e B. Vocês devem reparar que entre cidades A e B eu tenho aqui o espaço de 6 centímetros, tá? Entre aqui o ponto A e o ponto B, que está aqui embaixo, escondido na minha reta. Nesse mapa, tá? 1 centímetro equivale a 12 milhões de centímetros. 1 para 12 milhões, tá? O que eu vou fazer? Vou transformar para quilômetro. Como? Andando 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais para a esquerda. Sobrou quanto aqui, ó? Sobrou 120. 120 o quê? Eu passei de centímetro para quilômetro, tá? E aí, o que eu vou fazer, Márcio? Bom, eu quero saber a distância real entre A e B. Se eu sei que 1 centímetro nesse mapa é igual a 120, como está aqui, ó, na escala, tá? 1 centímetro igual a 120 quilômetros, tá? Eu quero saber a distância entre A e B. A distância entre elas no mapa é de 6 centímetros. Se eu sei que 1 vale 120, como é que eu vou calcular o valor de 6 aí? O que eu preciso fazer? Quem me ajuda? Olha no pontinho, hein? Alguém se arrisca? Vamos lá, gente, vamos animar. Qual a distância real entre o ponto A e o ponto B? Eles estão 6 centímetros um do outro. 1 centímetro vale 120. Quanto vão valer esses 6 centímetros de distância aqui? Professor, 720, professor? 720 720. Quem foi que falou? do Tauan. Tauan? 700. Por que 720, Tauan? E quanto é que você fez? Multiplica 6 por 120 quilômetros. Por quê? Porque são 6 centímetros. 6 centímetros, 1 centímetro equivale a 120 quilômetros. Então, 6 centímetros eu multiplico 6 pelo valor de 1, que é 120, né? Muito bem. Alguém mais queria falar alguma coisa, perguntar? Eu vi uma vozinha, professor, de uma menina.
Beleza, continuando então, gente. Aqui sumiu eu fiz com o mouse, mas eu tinha tampado aqui os seus 5 zeros, né? Sobrando 120. Olha só, como é que eu vou calcular isso? Vamos ensinar. É uma regra de 3, tá? Nessas relações de escala, eu tenho 3 variáveis. A distância no mapa, a escala e a distância real. Então, são 3 fórmulas que eu não posso esquecer. E que eu vou ensinar para vocês como não esquecer. Distância real, antes disso, né? dr é a distância real, dm é a distância no mapa, e E igual a escala. Aí eu vou fazer um triângulo, vou botar um T dentro desse triângulo, como já estava aí, tá? E vou colocar aqui 2 símbolos de divisão e um de multiplicação. Aí eu vou jogar dentro do meu triângulo a relação de regra de 3 que eu quero fazer. A distância real, a distância no mapa e a escala. Nessa posição, tá? dr sobre E, né? Eu botei aqui o ponto de divisão, mas a própria linha aqui preta, né, já daria a entender que é uma fração. Mas a distância no mapa dividida pela escala, perdão, a distância no mapa é a escala vezes do tilt. dr, a distância real é igual a escala vezes a distância no mapa. Foi o que a gente fez agora aqui, ó. Perguntei para vocês a distância real. Aí o Tauan me disse que a distância real era a escala, o valor de 1 centímetro na escala, era o 120, né? Eu vou chamar de E, vezes a distância no mapa, que é 6. Então, 120 vezes 6 igual a 720 quilômetros. Beleza? Então, a partir desse triângulozinho aqui, com a minha letra T, eu colocando dentro dele as 3 variáveis, eu posso me lembrar de como calcular a escala, a distância real ou a distância no mapa. Tá? No próximo slide, isso vai ficar mais crível, mais visível para vocês. Tá? Primeira fórmula, para eu calcular a distância real. Tá? Então, vamos supor que eu desenho meu triângulo aqui na minha folha de papel, botei dr, E e dm. Se eu quero calcular a distância real, eu vou tampar com o meu dedo aqui a distância real, botei um smart, sobrou o quê embaixo? Qual a conta que está ali embaixo? Escala vezes distância no mapa. Se eu quero calcular a escala, eu botei meu dedinho aqui no meu triângulo, botei minha borracha, meu apontador, que eu acabei de desenhar, né, usei aqui o smart, sobrou o quê? O valor da distância real dividido pela distância no mapa. E a fórmula está aqui embaixo, ó. Escala é igual a distância real dividido, tá? Esse aqui é o símbolo de divisão, né? Vou botar aqui pela distância no mapa. E se eu quero calcular a distância dentro do mapa, eu quero ver qual folha eu vou usar, se eu vou usar uma folha 2, uma folha 3, uma folha 4 para fazer o meu mapa, eu vou esconder aqui na minha regra de 3 a distância no mapa, e sobrou o quê? dr, dividido distância real, dividido pela escala. Tá? Então, são essas 3 formulazinhas que, com esse triângulo, eu consigo fazer um macetezinho para não esquecer. E na avaliação da semana que vem, eu vou colocar 2 questões. Uma para você calcular a distância real, igualzinho que a gente acabou de fazer, e outra para você calcular a escala, como a gente vai fazer agora. Tá? Peço que vocês tentem fazer essas 2 questões agora. O primeiro que acabar me diz qual é a resposta, que vai valer também 0,2 pontos que o Tauan ganhou já. Esses pontinhos todos que a gente dá é na média, tá, gente? Eu vou anotando, depois vou passar para vocês na planilha. 2 minutinhos para fazer essa questão. Um para cada um. Se vocês quiserem, ó, eu volto aqui para ver. A primeira, a fórmula é essa aqui. Distância no mapa igual a escala vezes distância real. E a segunda é essa aqui. Escala é igual a distância no mapa dividido pela distância real. Perdão, distância real dividido pela distância no mapa. Aí voltamos para as perguntas.
Quem é bom de matemática aí? Podemos? Professor, Oi, quem fala? eu, a Érica. Oi, Érica. Chegou a resposta? Eu achei 30, mas não sei se isso tá certo, não. No primeiro ou no segundo? Na primeira. Segunda eu vou fazer agora. Érica, olha só. Vamos raciocinar juntos aqui. No mapa de escala para 1 para 500 mil, calcule a distância real entre duas cidades distantes 5 centímetros uma da outra. Então, a fórmula aqui é distância real igual a 1 centímetro no mapa. 1 centímetro no mapa, ó, 500 mil. Ah, tá. Fez. Um não conta, não, né? Não, não, isso aqui é uma Ah, relação, agora eu entendi. tá? Então, quer refazer? Refaz aí. Professor, Oi, quem fala? pode falar a resposta da 1? Pode. Dá 2.500.000? 2 milhões e 500 mil abacaxis? Não, quilômetros. 2 milhões e 500 mil quilômetros é muita coisa, vai dar para dar Não, várias voltas centímetros. ao Eu mundo. falei errado. Ah, Centímetros. bom, 2 milhões e 500 mil centímetros. Mas calcular distâncias em centímetros é complicado, né? Quanto é que entre duas cidades, né? A cidade está 2 milhões e 500 mil centímetros uma da outra. Qual seria a distância real em quilômetros entre elas? Quem está falando? Desculpa. O João Pedro. E a distância em quilômetros, João Pedro? Como é que, passando esse valor para quilômetro, como é que você faz? Eu corto os 5 zeros. Quanto é que Aí dá, fica, então? fica 25 quilômetros. 25 quilômetros. Muito bem. Vamos ver se é isso? Distância no mapa igual a distância real, 500 mil vezes 5. Vai dar 2 milhões e 500 mil. Corto 1, 2, 3, 4, 5, 25 quilômetros. Opa, aqui ficou com... Deixa eu consertar isso aqui. Você acertou. Eu que digitei errado aqui. Cadê? 25 quilômetros. Tá? E a segunda? Como é que fica a segunda questão? Quanto é que dá? João, você ganhou 0,2, tá? 0,2 pontos na média. Alguém arrisca aí para fazer a segunda? Professor, Oi, fala, Érica. a segunda eu Ah, dividi 240 por 6 e achei 40. 40 laranjas? Não, laranjas não. Calma 40 aí. o quê? Não, é 40, tá certo, mas a questão é 40 o quê, Érica?
A relação é essa mesmo. Escala igual a distância real dividido pela distância no mapa. 240 quilômetros Professor, divididos por 6 centímetros. A resposta é 40. Você acertou, mas 40 é o quê? esses 40 também é aquele que a gente tem que cortar os zero, não, né? Não, você não tem que cortar zero nenhum, porque você está fazendo uma divisão entre dois valores equivalentes, tá? Na verdade, o que você precisa entender disso aqui? Que se 240 quilômetros equivalem a 6 centímetros, quando eu divido o 240 pelo 6, eu vou ter a resposta de 40. 40 o quê? 40 quilômetros por centímetro. Ou seja, 1 centímetro aqui Mano, olha isso igual aqui. Vai a acreditar nisso, olha. 40 quilômetros. Se eu quiser transformar isso para escala numérica, eu vou colocar aqui 2 pontos, o 40 quilômetros. Para eu transformar de quilômetro para centímetro, eu coloco 1, coloco 2, coloco 3, coloco 4, coloco 5 zeros. Aí ficaria 1 para 40 milhões. Como Eu essa tava pensando pergunta, em fazer isso. como essa questão é discursiva, você poderia fazer dessa forma ou você poderia deixar dessa forma. Se a questão fosse objetiva, você ia procurar a resposta certa. Não poderia ter as duas. Tá? Entendido? Entendi. Aqui a fórmula aqui, ó, eu desenho aqui embaixo. Escala igual a distância real dividido pela distância no mapa. 240 por 6 igual a 40 quilômetros por centímetro. Ou 1 para 4 milhões. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Então, peraí. 40. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Gente, onde é que está o meu erro aqui? Ah, tá aqui na minha vírgula. Isso. É 1 para 4 milhões. Eu estou cego, desculpa. Tá, ó. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros e o 40, isso. Tá? 1 para 4 milhões. Vamos lá, então. Continuando. Comparando escalas. Quando eu pego um mapa do Brasil, é fácil saber que o mapa B tem a escala maior do que o mapa A. Por quê? O mapa B, ele é maior, né, que o mapa A. Eles são iguais, então ele tem a maior escala. Ah, Márcio, mas aqui está dizendo que ele tem 80 mil e aqui 160 mil. Lembre que a escala é uma fração. 1 centímetro equivale a 80 milhões de centímetros. Por que esse mapa B tem escala maior? Porque ele foi reduzido 80 milhões de vezes. O outro foi reduzido 160 milhões de vezes. Se ele foi mais reduzido, ele vai ter uma escala menor, tá bom? Essa relação ficou clara para vocês? Se não ficou, vocês avisem que eu repito, tá? São mapas iguais, é fácil perceber isso. Agora, né, aqui o Brasil B tem escala maior e aqui o Brasil A tem escala menor. Inverteu aqui a ordem que caíram as informações, desculpa. O problema é quando eu estou comparando mapas com escalas diferentes. E aí, quando eu estou comparando mapas diferentes com escalas diferentes, tá? E aí, quando esses mapas não são iguais, o que eu tenho que prestar atenção? Qual deles mostra mais coisas da superfície? Qual deles mostra mais detalhes, tá? Outra coisa, a maior escala, ela mostra uma porção menor da superfície.
E por mostrar um pedaço menor do chão, digamos assim, ele precisa ser mais detalhado que o outro. Tá? A maior escala é aquela que eu dei o maior zoom. Se eu for olhar o número da escala, né, o denominador, a maior escala é aquela que tem o menor denominador. Aquele número que vem depois do 1, 2 pontos. Por quê? Quem tem esse número menor foi reduzido em menos vezes. Se foi reduzido em menos vezes, tem escala maior do que o número e o mapa que foi reduzido mais vezes, tá? Normalmente as escalas grandes, que mostram os mapas detalhados, elas servem para quê? Para visualizar problemas locais, problemas urbanos, problemas em áreas rurais, mas problemas que requerem uma observação com mais detalhes de um fenômeno, tá bom? E as escalas pequenas, elas mostram locais muito maiores. As escalas pequenas são escalas que mostram um continente, que mostram um grupo de continentes, ou que mostram o mapa mundi. E dessa forma, eu vou visualizar problemas globais. Vou ter uma visão bem menos detalhada, mas eu vou ter um problema que atinge um espaço muito maior, tá bom? Isso vai ficar claro aqui nesse mapa. Aqui no mapa 1, tá? Eu tenho toda a Europa. Aí depois eu vou dar um zoom no mapa 2, e esse zoom pegou esse quadradinho aqui, ó. Tá pontilhado, mas ficou meio apagado. Aqui eu tenho a Península Ibérica. Eu tenho Portugal e Espanha. No mapa 3, olha só, eu tô aqui o 2, ele está marcando esse pedacinho aqui. No 3, ele ampliou. Esse pedacinho aqui mostrou uma baía, mostrou uma reentrância. E ele está mostrando um pontinho aqui dentro. Ampliou outra vez, ó. Esse pontinho mostrou uma cidade litorânea. Uma armação bem parecida com a que a gente tem aqui no Brasil, na Praça 15. Um cais, né? E uma praça com uma estátua com um cavalo no meio, sendo cavalgada por um oficial, provavelmente. E aqui em volta as casas, né, de origem colonial, tá? O que está acontecendo? Conforme eu vou aqui do ponto A para o ponto D, eu estou aumentando o nível de detalhes observados. Então, eu estou aumentando a escala, tá bom? Olha o que está escrito na setinha. Aumenta a escala, aumenta o pormenor. Esse é um termo cartográfico usado no português de Portugal. Pormenor, os detalhes da superfície. Tá? Quando eu faço ao contrário, eu vou do ponto D em direção ao ponto A, eu estou indo do pequeno para o grande. Então, eu estou diminuindo o pormenor, eu estou diminuindo a escala. Ah, Márcio, como está diminuindo se o espaço ali é maior? Pois é, por isso. Eu não consigo ver a minha praça aqui, esse ponto. Tá? Eu não consigo ver o Coliseu aqui na Itália. Eu não consigo ver uma estátua romana aqui na Grécia. Esse mapa não me permite ver, porque a escala dele é pequena. Para eu enxergar os detalhes em um mapa, eu tenho que dar o zoom nesse mapa. Tá? Dando zoom, eu aumento a escala. Mapa de escala grande é mapa com um zoom grande. É mapa que mostra muitos detalhes de superfície. Como esse aqui, de Fortaleza. Olha só. Eu tenho aqui o mapa de Fortaleza e aqui eu tenho um planisfério. Tá? Quem tem escala maior? Quem tem o menor denominador. Fortaleza, nesse mapa, foi reduzida 20.000 vezes para caber nessa folha. Já o planisfério, olha aqui embaixo, à esquerda, foi reduzido 310 milhões de vezes para caber nesse mapa. Quem foi menos reduzido mostra mais detalhes. Então, aqui em Fortaleza, olha só, eu vejo os cruzamentos das ruas. Eu posso analisar aqui, se eu for engenheiro de tráfego, eu vou poder regular os sinais de trânsito, né, entre os quarteirões para que o trânsito flua melhor. Se eu for um engenheiro de luz, eu vou poder identificar onde é que está cada transformador em cada poste, para fazer o trabalho de tensão, né, da rede. Se eu for um engenheiro sanitário, eu vou identificar onde estão os ralos de escoamento de esgoto, ou os ralos de escoamento de águas pluviais, que são coisas diferentes, tá?
O esgoto e a água da chuva, eles não podem ir direto para os rios, embora isso aconteça nas grandes cidades brasileiras pela falta de estações de tratamento. Então, esse primeiro mapa, ele me dá uma noção bem grande da espacialização da cidade de Fortaleza, tá? Aqui nos arredores da Praia Formosa, da Praia de Iracema, da Praia do Presidente Kennedy, tá? E no segundo mapa, eu tenho o mundo todo. Eu posso aqui ver, por exemplo, um tipo de mapa desse, as principais regiões industriais do planeta, o eixo Rio-São Paulo, aqui eu tenho o Manufacturing Belt nos Estados Unidos, eu vou ter aqui o Vale do Silício, eu vou ter aqui a Europa Ocidental, eu vou ter a região da Manchúria aqui na China, eu vou ter praticamente todo o Japão, que o Japão é pequenininho, a região de Sydney aqui na Austrália, né, a região aqui de Moscou. Enfim, esse mapa vai me dar noções de informações que podem ser analisadas a nível planetário. O fenômeno do El Niño, o aquecimento global, as correntes marítimas, densidade demográfica mundial, fluxos aéreos, né? Fluxos de transporte, por exemplo, que tipo de produto os navios que saem do Porto de Santos estão levando para a África, estão levando para a Europa, estão levando para a América do Norte, né? Ou estão levando aqui para a China. Eu posso fazer esse tipo de análise, uma análise global, tá? Então, para concluir aqui, um mapa de grande escala possibilita análises urbanas precisas pelo seu nível de detalhamento. Já um mapa de escala pequena, ele possibilita análises mais gerais, mais genéricas a nível global, tá bom? Só para exemplificar, eu dei anteriormente o exemplo do navio sendo do Porto Santos. Nesse mapa ele está mostrando os voos internacionais saindo de São Paulo, tá? Então a gente nota, por exemplo, que tem muito mais voos saindo de São Paulo em direção à Europa e aos Estados Unidos do que, por exemplo, aqui para a China, né? Eu vejo pela intensidade das minhas linhas, tá? E tem muito mais voo indo para a costa leste dos Estados Unidos do que aqui para a costa oeste, em Los Angeles, né? Ok? Esse mapa aqui eu mostro uma parte do bairro de Ipanema. É um mapa com escala grande, tá? E mostra aqui, por exemplo, a Rua Nascimento Silva. Eu posso aqui organizar os sinais de cruzamento entre Nascimento Silva e aqui a Rua Barão da Torre, e entre todas as transversais. Se eu for um engenheiro da Conlurb, né, eu posso traçar ou plotar, né, no meu mapa os pontos de latas de lixo que eu tenho. Por que eu preciso saber? Porque eu preciso de um caminhão todo dia passando por essas latas de lixo e recolhendo o lixo. O caminhão não pode procurar onde é que estão as latas, ele vai direto nas latas. Ah, Márcio, mas não tem lata em todo lugar? Não, não tem lata em todo lugar. Se você pegar aqui, perto da minha casa, a Rua Barão do São Francisco, a Rua Barão do Bom Retiro, e for até a minha antiga residência na Rua do Rocha, são 5 quilômetros e 100 metros, sem uma única lata do lixo. E se você for nesse ponto aí da Barão da Torre, entre a Joana Angélica e a Vinícius de Moraes, você vai ver que tem 3 latas do lixo num quarteirão de 200 metros. Mas entre vários bairros aqui da Zona Norte, com 5 quilômetros de distância um dos outros, não tem nenhuma lata do lixo. Então, o caminhão da Conlurb não vai precisar gastar gasolina para procurar a lata do lixo onde ela não exista, né? E aí a gente vê também, a partir disso, como a prefeitura, essa e a anterior, e as anteriores, enfim, tratam as pessoas na nossa cidade. Quem mora na Zona Sul tem um tratamento diferenciado em relação a quem mora na Zona Norte. O que é errado, porque todo mundo paga o mesmo imposto e deveria ter os mesmos serviços prestados, tá? Continuando aqui, ampliação de escala, tá? Então a gente vai fazer só uma experiênciazinha mostrando que aqui eu tenho uma escala pequena, eu não estou vendo aqui a Rua Barão da Torre aqui em Ipanema, não consigo ver porque essa escala não me permite. Mas eu vou ampliar a escala do meu mapa, eu vou dar um zoom, e a cada zoom que eu dou, eu aumento a minha escala. Aqui eu tenho a América do Sul, mas a minha escala ainda está grande, tá? Perdão, ainda está pequena. Eu preciso ampliar mais esse mapa.
Alguém tem noção de onde esteja esse ponto A? Alguém quer dar um chute? A pessoa da manhã acertou, falou na veia, onde é que está o ponto A. Como assim, professor? Onde está o ponto A? A pergunta é essa, onde é que está o ponto A? Em que lugar está o ponto A? A gente vai chegar até ele. Oi? No Rio de Janeiro? Não, mas aí eu quero o ponto A numa grande escala, eu quero o endereço do ponto A. Caraca. Bom, vou aumentar mais um pouquinho, vou dar mais um zoom, vou ampliar a minha escala. Ela ainda está pequena, mas agora eu já vejo aqui o estado do Rio de Janeiro. Eu já vejo aqui as estradas, exatamente, está no Cefet. Quem foi que falou? Cauã. Cauã. Tem um Cauã só? Não, tem 2. Cauã o quê? Qual o seu sobrenome, Cauã? Henrique, mas é com cara. Ele tem 2 Cauã Henrique. Tá, mas qual o seu sobrenome? Cauã Henrique é nome composto, né? E Moraes Magalhães. Moraes, beleza. Não, já foi Moraes. Se tiver o Cauã de Henrique Moraes é complicado, mas enfim, já botei aqui. Vou dar mais um zoom. Agora, ó, a minha escala tá grande. Agora, nessa escala, eu já vejo aqui um estádio de futebol, eu já vejo uma linha do trem, eu já vejo estação de metrô, né? Eu vejo aqui... Esse aqui deveria ser o estádio de atletismo, mas virou estacionamento, né? Aqui a arquibancada do Júlio Delamare. Eu tenho aqui do Célio de Barros. Eu tenho aqui a piscina do Júlio Delamare. Eu tenho o Maracanãzinho. Eu tenho aqui o prédio da Petrobras. E aqui na rua General Canabarro, 485, ou do outro lado, na Avenida Maracanã 229, eu tenho o Centro de Educação Tecnológica Celso Pobre da Fonseca, o Cefet Maracanã, onde vocês vão estudar presencialmente, né? Já estão estudando virtualmente. Agora eu vou dar mais um zoom, vou ampliar mais ainda essa escala. E repara só, aqui, eu esqueci de mostrar, né? 1 centímetro igual a 200 metros, aqui igual a 10 quilômetros. Repara que conforme eu vou dando zoom, esse valor ele vai, ó, diminuindo. Aqui 1 centímetro igual a 50 metros. Ou esse espaço aqui, né, é igual a 50 metros. Aqui eu já tenho, ó, tem um zoom maior ainda. Tá? Nessa imagem aqui eu tenho o Cefet. Eu tenho aqui o bloco D, onde ficam as salas de vocês. Eu tenho aqui a piscina. Onde estão essas quadras aqui hoje é um ginásio. Aqui eu tenho os pavilhões de mecânica, edificações, informática. Aqui eu tenho o bosque. Aqui eu tenho o bloco A, que no térreo ficam as coordenações do médio. No segundo andar ficam as salas de aula, coordenação de física e química. Tá? Então aqui a gente tem aqui eu tenho o bloco E. Aqui eu tenho o bloco... Aqui atrás eu tenho o bloco H. Aqui foi construído um prédio novo, não lembro qual o nome do bloco. Aqui eu tenho o bloco L lá no final. Aqui atrás é a gráfica. Tá? Aqui na esquina tem um posto de gasolina. Enfim, eu estou aqui com uma escala bastante detalhada, né? Então, onde eu posso fazer o meu planejamento urbano. Aí a prefeitura faz. Quando tem jogos aqui no Maracanã, a Avenida Maracanã fica interditada. E aí não passa ninguém pela Mata Machado. Então você vai ter o mapa das interdições de trânsito, você vai ter controladores de tráfego na rua para ajudar no fluir dos carros, né? Aqui bem ampliado mesmo. Essas quadras não existem mais, foi construído um ginásio, né? E aqui o nosso bloco D, e aqui hoje tem um prédio, eu sei que se foi demolido, foi construído um prédio, se não lembro o que era, se foi uma casa, enfim, o que foi feito disso aí. Só para recapitular, aumentou o foco, zoom, aumentou a escala. Diminuiu o foco, zoom, diminuiu a escala. Então, do mapa 1 para o mapa 2, daquela figura 1 para a figura 2, eu estou diminuindo o zoom.
Se eu estou diminuindo o zoom, eu estou diminuindo a escala. Se eu voltar do 3 para o 2 e do 2 para o 1, Diminuindo a escala. Oi? Não entendi. Uma pergunta? Bom, se eu voltar do 3 para o 2 e do 2 para o 1, eu estou aumentando a Não. escala. Todos os três têm escala grande, tá? Mas quando eu saio da figura 1 para a figura 3, eu estou me distanciando. Então a escala está diminuindo. Quando eu vou da 3 para 1, eu estou ampliando o zoom. A escala está aumentando, tá? Aqui, o Brasil e o Rio de Janeiro. Os dois têm escala pequena. Eu não estou vendo o Cefet aqui no Rio de Janeiro. Não vejo detalhe nenhum nesse mapa. A escala dele é pequena. Mas nesse aqui, ela é menor ainda. São dois mapas de escala pequena, porém, o Rio de Janeiro, ó, tem escala de 1 para 52 quilômetros. 1 centímetro igual a 52 a 5 milhões e 200 mil centímetros. Já aqui no Brasil, não tem nem escala, só uma ilustração. 1 centímetro aqui é mais ou menos equivalente a 80 milhões de centímetros. É uma escala bem menor que a do Rio. Para se aumentar ou se diminuir uma escala, como é que eu faço, Márcio? Bom, eu preciso lembrar que a escala é uma fração, tá? Se ela é uma fração, quanto maior o meu denominador, menor é o número. Quanto menor o meu denominador, maior é esse número. Não entendi. Então, vamos olhar aqui. Ó, nesse mapa, escala de 1 para 100 mil. Só que eu preciso ampliar essa escala 5 vezes. Se eu quero ampliar, eu tenho que dar um zoom, tá? Se eu quero ampliar 5 vezes, eu vou pegar esse 100 mil aqui e vou dividir por 5. A minha nova escala é 1 para 20 mil. Mas só não tinha que multiplicar? Se eu multiplicasse por 5, ia virar 1 para 500 mil. Eu ia me distanciar da superfície, tá? E 500 mil é bem maior que 20 mil. Então, mas é uma fração. 1 divididos por 100 é menor que 1 divididos por 20. Tá? Então, sempre quando eu quiser ampliar uma escala de um mapa, eu vou dividir o seu denominador. Ok? Aqui eu tenho o Cefet, o Maracanã e o Cefet, né? Aqui tem o Maracanã e o Cefet. Essa setinha está indicando que eu tenho o mesmo local. Só que no segundo, eu tenho uma escala de 1 para 20 mil muito mais detalhada. Tá? Para terminar, eu quero mostrar para vocês aqui. Eu vou clicar. Não tem som, né? Não tem fala, não tem narração, tem só uma música. Ele está mostrando diferentes escalas de análise cartográfica aqui. Ele vai ampliar, depois ele vai reduzir essa escala, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Prestem bastante atenção. Ups, travou. Essa menina está deitada num gramado. A gente não tem nem noção de onde está esse gramado. A internet está falhando, gente, perdão. Repara aqui embaixo, ó, 1 metro, 10 metros. A escala vai aumentando de 10 em 10, se eu não me engano. Vai virar 100, o 100 vai virar 1000, até chegar à escala de ano-luz. Minha internet está ruim, então não está dando para ter definição da imagem, mas a imagem tem boa qualidade. Acho que pena. Vocês conseguem reparar que cada vez mais a gente está se distanciando do planeta? Sim, sim. E aqui embaixo, ó, está aumentando de 10 em 10. Daqui a pouco vai aparecer aí o sistema solar, e depois vai aparecer a Via Láctea e outras galáxias. De manhã a definição foi melhor porque a internet estava funcionando direito. Um ano-luz, 10 anos-luz.
100 anos-luz, 1000 anos-luz, um bilhão de anos-luz. Agora ele vai voltar bem mais rápido, fazendo o inverso de volta. Ele vai fazer o inverso quando chegar no corpo humano. Vai mostrar escalas nanométricas menores que o nanômetro. Centímetro, milímetro, 100 micrômetros, até chegar ao nanômetro e outras escalas menores que o nanômetro. Não sei dizer nem para vocês se existe um aproveitamento econômico ou científico, se essas escalas, se o homem consegue trabalhar algum material nesse tipo de escala.